Muita gente que assiste nossos vídeos fica curioso em saber como é a minha bancada de trabalho, que instrumentos eu uso, como é que eu faço as medições. Então, nesse vídeo eu vou começar a mostrar como é a minha bancada de trabalho e quais são os instrumentos que eu uso. Aqueles que eu comprei prontos, os que eu mesmo fiz. E eu vou começar por essas caixinhas aqui. Então essas caixas, apesar de pequenas, elas têm um som surpreendente. Muita gente que vem aqui pessoalmente buscar seus aparelhos se surpreende com o som que sai dessas caixinhas. E eles não entendem como é que pode sair um som assim tão bom de uma caixa tão pequena. Então eu vou contar aqui um pequeno segredo que nós temos aqui, que é o seguinte: o som sai da caixinha sim, mas elas têm uma ajuda poderosa, que é esse subwoofer aqui da Pioneer, que fica embaixo da bancada. Esse subwoofer aqui realmente foi paixão à primeira vista. Eu encontrei esse subwoofer jogado aí na oficina de um colega que trabalha com televisores e home theater, e ele não sabia o que fazer com esse trambolho, segundo ele. Eu fiz uma oferta para ele e acertamos o preço e eu trouxe para a bancada. Chegando aqui, eu reparei que não tinha que fazer muita coisa com ele. Que esse subwoofer aqui é o seguinte: ele tem dois falantes de 6,5 polegadas, dois subwoofers de 6,5, que trabalham em conjunto, trabalham em paralelo. Só que um dos alto-falantes estava estragado. Então, a partir do que estava funcionando, eu levei para uma oficina especializada e ela fez o outro subwoofer exatamente igual ao primeiro. Feito isso, a caixa voltou a funcionar e está aqui comigo há mais de 20 anos. Mas essa caixa aqui, eu não encontrei o código dela, da Pioneer exato, mas pelo que eu aprendi, essa caixa fazia parte de um conjunto da Pioneer, que só sobrou o subwoofer. Esse subwoofer é fantástico porque os woofers dele têm uma frequência de ressonância de 28 Hz. E quando eles estão montados aqui dentro dessa estrutura toda, eles chegam facilmente a 20 Hz, que é um feito realmente extraordinário. Fora que ele é muito bonito, essas luzes acendem. Eu vou mostrar esse subwoofer em detalhe em um outro vídeo. Mas o fato é que esse subwoofer, em combinação com essas caixas, a gente consegue varrer todo o espectro de áudio, de 20 Hz a mais de 20 kHz. Eu vou contar um pouco da história dessas caixas, vou mostrar a situação que elas se encontram hoje, e depois eu vou mostrar o processo de restauração e modernização dessas caixas, com alto-falantes que a gente consegue comprar hoje em dia. E quem sabe fica aí a dica para você fazer suas próprias caixas similares a essa. Essas caixas foram feitas aí, como eu já disse, mais ou menos aí em torno de 1981. Mas elas faziam parte de um conjunto de instrumentos que eu mesmo fiz para colocar na bancada. Então eles eram modulares. Eu vou mostrar rapidamente como eles são, e depois, no futuro vídeo, eu vou mostrando um por um, que agora estamos aqui no processo de restaurar todos esses instrumentos, que ao longo aí dos últimos 40 e tantos anos foram queimando, foram estragando, e a gente vai consertando aqui, consertando ali, e é aquela história: casa de ferreiro, espeto de pau. A gente conserta aparelho de um monte de gente, mas os nossos mesmo estão sempre meio remendados. Mas eu vou pausar um pouco o vídeo e já volto mostrando os outros aparelhos que fazem parte desse mesmo conjunto.
Eu retirei o subwoofer para colocar os outros aparelhos aqui. Então, esses aqui são os remanescentes. São os que sobraram aí depois de tantos anos e continuam sendo úteis até hoje. Então aqui, como eu já expliquei, são as caixas de som. Aqui nós temos um gerador de sinais, basicamente onda senoidal, que é o que eu uso para calibrar os aparelhos, mas ele pode ser também gerar onda triangular, onda quadrada, mas normalmente eu deixo chaveado para onda senoidal. Aqui nós temos uma fonte de alimentação regulável, que vai até 35, 40 volts, com até 5 amperes. Ela tem também aqui uma saída de corrente alternada, que às vezes você usa para fazer um teste em algum transformador, algum aparelho que está com transformador ruim. Aqui é o aparelho mais completo, que eu uso muito, aparece muito nos vídeos. É um aparelho conjugado, ele tem um milivoltímetro de áudio. Aqui embaixo ele tem os resistores de carga. Então eu posso ligar aqui amplificadores de até 200 watts RMS, que na parte de trás dele tem uma série de resistores que vão servir de carga para simular o alto-falante. Então isso é usado para medir potência, então ele também é um medidor de potência. Ele tem aqui também acoplado um distorcímetro. Hoje em dia é mais fácil você medir a distorção no computador ou usar um aparelho separado, mas na época não tinha, era muito caro, eram aparelhos ainda importados que estavam muito caros. Então a maioria dos técnicos fazia seus próprios aparelhos. E ele tem também aqui um filtro de alta e filtro de baixa. Quando você quer isolar a distorção, você quer tirar o chiado de alguma fonte para fazer a medição exata do sinal, então esses filtros eram muito usados. Então esse aqui é um instrumento que eu uso até hoje, ele é muito fácil, muito prático, foi feito especificamente para o que eu faço. Esses aparelhos eram modulares, eles tinham todos a mesma largura e a mesma altura. Então eles cabiam na bancada. Antigamente tinha outros aparelhos. Entre eles tinha um amplificador de áudio, que era feito com aqueles kits da Embrapa que tinha na época, o M350. E é um amplificador muito bom, de 50 watts por canal, estéreo, que usava muito para fazer testes. Foi muito útil. Então esses aparelhos aqui, eles estão todos funcionando. Aqui tem aparelhos feitos em várias épocas. A fonte é de mais ou menos 1976. O gerador de sinais, acredito que é por volta de 1980. Esse aqui já é a segunda ou terceira geração. Esse aqui deve ser aí de meados dos anos 80, mas ele já é um projeto que vinha sendo desenvolvido anteriormente. As caixas foram feitas em 1981. As caixas já sofreram várias alterações, tanto que elas estão sem o acabamento aqui. E o que eu vou mostrar nesse vídeo é justamente a restauração dessas caixas. Os alto-falantes originais já se estragaram e foram sendo substituídos. E agora vou trocar novamente. Eu vou mostrar aí quais são os alto-falantes que usavam, qual é a ideia do projeto por trás da caixa e depois o processo de restauração. Esses são os alto-falantes que usa nessa caixa. O falante original é esse aqui. É um alto-falante da Bravox. Esse alto-falante era usado nas caixas Quasar QC404, que inclusive vou fazer um vídeo aqui no canal mostrando uma atualização desse projeto da Quasar e dando as dicas para você fazer uma caixa usando a mesma tecnologia. Esse alto-falante aqui foi comprado no comércio, na época, aí aproximadamente em 1980. Então eram os dois alto-falantes iguais. Posteriormente, um dos falantes queimou. E eu não achei mais o alto-falante original. Então eu achei esse aqui, que também é da Bravox, é muito parecido.
Inclusive algumas caixas das Quasar, da QC404, também usaram esse alto-falante. Só que ele é diferente desse outro, a frequência de ressonância é outra. Então esse foi o motivo dessa primeira modificação aqui no duto, para tentar casar os dois alto-falantes e tentar chegar num resultado intermediário, porque eu não achei o par desse aqui para comprar na época. Esses falantes então vão ser substituídos por este alto-falante aqui, que está disponível no Mercado Livre e que é um alto-falante de 5 polegadas também, mas tem me surpreendido pela qualidade. É um alto-falante honesto e que tem as mesmas características desses alto-falantes antigos. Ao contrário dos alto-falantes novos, que tem uma potência enorme, só que tocam muito baixo. Você precisa de muita potência para eles falarem alguma coisa. Então eu vou fazer a atualização dos alto-falantes e os tweeters vão ser mantidos. Os tweeters originais eram esses aqui da Novik, muito usado aí nos anos 80. Só que, posteriormente, eu descobri esses tweeters aqui, que são da Selenium. Selenium Motorola, modelo T1078. Esse alto-falante, perto desse aqui, não tem nem o que falar, não tem o que comparar. Ele tem uma resposta extremamente plana e chega aí, sei lá, uns 22, 25 kHz. Muito bom esse alto-falante, está aqui na caixa desde meados dos anos 80, funcionando normal. Muito bom esse alto-falante. A Selenium na época estava no auge. Então, aí novamente teve que fazer uma adaptação na caixa para adaptar esse tweeter, que ele é um pouco maior que o original. Essa caixa foi calculada minuciosamente para que eu chegasse nos 80 Hz de frequência de resposta nos graves. Com o alto-falante original, ele chegava. Com o alto-falante novo que eu comprei em meados dos anos 80, mesmo sendo da Bravox, mesmo modelo tudo, ele só chegava em 100 Hz. Atualmente, com o desgaste natural dos anos, ele está chegando apenas em 120 Hz. Como eu uso em conjunto com o subwoofer, não tem problema. Ele está atendendo. Mas, com esse alto-falante novo, que tem a mesma frequência de ressonância do falante original da caixa Quasar, eu acredito que a caixa vai chegar novamente nos 80 Hz. Que a frequência de ressonância desse alto-falante é 90 Hz. Então, nós vamos fazer a restauração e vamos ver o que acontece. No processo de restauração, eu vou aproveitar e refazer aqui a tela. A tela original tinha sido feita para esse tweeter e com outro duto. Então, foi retirada aí e com o tempo se perdeu. Então, eu vou fazer uma tela nova, vou restaurar a madeira, proteger, envernizar novamente. E vamos ter a caixa novinha em folha, tal como ela era quando foi projetada e construída aí há tantos anos atrás. Depois que a madeira foi tratada, invernizada, os alto-falantes foram montados, foi feito um novo acabamento para a tela da frente e ela ficou pronta para entrar em ação novamente. Essa tela protetora na frente do alto-falante foi necessária, porque como é uma caixa de bancada, na manipulação dos equipamentos, alguma coisa poderia bater no alto-falante e estragar. Essa tela tira uma parte do som, principalmente nos tons médios altos, como você vai ver nos testes, mas não chega a afetar a performance da caixa para a finalidade dela. A parte de trás é simples, tem apenas o conector para ligar os cabos que vêm do amplificador. Foi colocado também esses pezinhos de borracha. Esse pezinho, além de proteger a parte de baixo, serve para que a caixa em funcionamento não passe vibração para a mesa onde ela estiver instalada. Isso pode atrapalhar se for um toca-disco, por exemplo.
Colocando as caixas em teste, vamos primeiro testar sem o subwoofer, depois com o subwoofer. No teste sem o subwoofer, obtemos esse diagrama. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade em interpretar esse diagrama, então eu vou congelar a imagem e traçar o gráfico de resposta. Esse é o gráfico congelado. Vou traçar aqui uma linha amarela mostrando a resposta. Por esse gráfico, a gente vê que a resposta das caixas começa aproximadamente a 80 Hz e vai até mais de 20 kHz. Existe um pico ao redor dos 150 Hz e um vale ao redor dos 300 Hz e um vale ainda maior em torno dos 1800 Hz. Esses dois vales são devido à tela frontal. Quando a gente retira a caixa, esses vales ficam bem atenuados. A resposta depois vai praticamente plana até os 14 kHz mais ou menos, quando tem um reforço bem grande, até os 20 kHz. Estas duas situações, tanto o pico em torno dos 150 Hz quanto o pico ao redor dos 20 kHz, foi proposital. Porque como essa caixa de teste de bancada, são duas faixas de frequência muito importantes quando se está testando aparelhos, principalmente os tape decks. Então, esse reforço nas altas frequências, nos agudos extremos, é bom quando você está calibrando o aparelho, está testando, para ver se os agudos estão realmente sendo reproduzidos dentro do que se espera. Esse diagrama agora é das duas caixas mais o subwoofer. Então, nota-se um aumento considerável nos graves. Vou fazer como no exemplo anterior, vou congelar o gráfico e traçar a linha de resposta. Esse é o espectrograma da resposta das caixas com o subwoofer. Eu vou colocar em linha branca o resumo desse gráfico. A frequência de corte é de 150 Hz. Daí para baixo, quem reproduz é o subwoofer. Ele vai caindo linearmente até cerca de 20 Hz. Acima dos 150 Hz, a gente vê que a resposta da caixa ficou praticamente a mesma, mas existem pequenas diferenças. Eu vou colocar aqui em linha amarela a resposta das caixas sem o subwoofer. A grande diferença é que diminuiu aquele vale que tinha em torno dos 1800 Hz. Daí para cima segue mais ou menos a mesma curva. E dos 1800 para baixo segue mais ou menos também, com pequenas diferenças. A grande vantagem mesmo de usar o subwoofer é que essa área marcada em vermelho é onde o subwoofer está fornecendo o som. É uma quantidade muito grande de energia, porque os graves é que consomem mais energia. Então, a diferença dessa caixa com e sem subwoofer é gigantesca. As caixas já estão na bancada, que é para onde elas foram projetadas. Aqui eu vou usar meu receiver Kenwood, fabricado pela CCE em 75. Vou deixar os controles de graves e agudos na metade, louds desligado. O volume está muito baixo aqui, está, sei lá, 20% do volume. Vou usar uma música do YouTube que vai tocar aqui no nosso CD player. Vamos ver primeiro como é que é o som sem o subwoofer e depois com o subwoofer. Vou botar para tocar.
dar uma pausa e vou ligar o subwoofer. A diferença é muito grande. Vou aumentar um pouco. O receiver tem 15 watts por canal. Se eu aumento um pouco, a casa inteira treme.